Você sabe o que é dependência emocional? Bom, quem vai trazer essas respostas para a gente é a nossa psicóloga, a doutora Esté. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Kelly? Doutora, então, acho que diferente assim do que muitos pensam, né, do que as pessoas pensam quando se fala em relação à dependência emocional, as pessoas relacionam muito este tema com relacionamentos amorosos, né? Mas existem outros tipos de dependências emocionais? Sim, existem muitos tipos de dependência emocional, né? O que acontece é que geralmente essas relações dependentes acontecem nas relações amorosas, mas existem muitos outros. Existem relações dependentes emocionalmente de familiares, de amigos, até no ambiente de trabalho. Só que quando a gente tem uma incidência maior de casos nas relações amorosas, se fala mais sobre isso. E, doutora, como é que a gente pode identificar que a gente está sendo dependente de alguém? Existem muitos sinais, né, que trazem essas características de dependência emocional. Eu quero só conceituar rapidinho para a gente não confundir o que é um sentimento de verdade, o que é um carinho, um cuidado, né, da dependência emocional. A dependência emocional é quando nós canalizamos o nosso sentimento só para aquela pessoa. Então, tudo que há de bom, a gente espera que venha só daquela pessoa. Então, você canaliza para essa pessoa toda a responsabilidade emocional sobre você. E aí sim, se eu não consigo canalizar minhas emoções, as minhas expectativas sentimentais para outra pessoa, aí eu tenho dependência emocional, né? Então, quando a gente fala sobre essas questões de dependência emocional, a gente tem que pensar que nas relações, a gente não pode colocar todas as nossas expectativas no outro e esperar que ele corresponda. As pessoas têm suas histórias de vida, as pessoas têm suas demandas, e aí, quando a gente espera muito do outro, a gente se frustra, porque ninguém, absolutamente ninguém é perfeito nas relações, né? Doutora, o que torna as pessoas tão vulneráveis a esse tipo de sentimento? Bom, a psicologia ela explica que a dependência emocional ela tem um fundo na criação dessa pessoa, né? Enquanto seres ainda pequenininhos, enquanto crianças, nós elaboramos não só o nosso desenvolvimento físico, nosso desenvolvimento humano, a gente desenvolve também nossas emoções. Quando a gente tem ali pais, cuidadores, familiares mais próximos, aquelas pessoas que moram dentro da nossa casa, que são negligentes ou que não têm esse contato físico, né? As pessoas mais velhas, elas não têm esses pais tão carinhosos, porque os nossos pais, eles deram pra gente aquilo que eles receberam também. Então, eles fizeram o melhor que eles podiam e muitos deles não tinham esse vínculo físico de carinho e de amor. Então, a gente tem esse vácuo, esse vazio, né, na nossa criação de poder ter segurança nas relações, de esperar que o outro nos dê carinho e amor. E aí, quando a gente cresce, a gente encontra em um amigo ou em um familiar mais distante ou mesmo numa relação amorosa, alguém que nos dê segurança, amor e carinho, a gente começa a criar essa dependência nessa pessoa e ela se resume ao medo de ser abandonado. Então, a dependência emocional é isso. Eu estou ali o tempo todo com medo de ser abandonado. E eu crio mecanismos para que eu mantenha essa pessoa presa a mim. Então, ela não é danosa só para quem é dependente, é danosa para o parceiro, né? Então, é importante a gente reconhecer os sinais e procurar ajuda. Doutora, vamos agora para a participação dos nossos telespectadores. Quero agradecer a participação de todos vocês que vêm acompanhando o Doutor Me Consulta e que vêm interagindo, né, contando para a gente aí as suas experiências também, principalmente no tema de hoje, que é sobre a dependência emocional. Então, vamos lá falar sobre a Vitória, né? Vitória, muito obrigada pela sua participação. E ela diz o seguinte, doutora: a dependência emocional já me rendeu muitas relações ruins. O que posso fazer para evitar que minha filha construa relações assim? Muito boa essa pergunta, né, doutora? Muito boa, né? Porque a gente tem que pensar que a dependência emocional ela está presente em muitos lares e muitas vezes nem a pessoa dependente se reconhece, nem quem está convivendo com ela. Então, Vitória, muito legal a sua pergunta e a sua preocupação também com a saúde emocional da tua filha, né? Quando a gente repete um ciclo, a dependência emocional ela traz muito isso, né? Você fica dependente da pessoa e quando você não se trata, você acaba repetindo esses mesmos relacionamentos. Você procura pessoas, inclusive, com um comportamento parecido dos ex-namorados que você teve, por exemplo, né? E aí, quando a gente repete esse ciclo e não se reconhece como pessoa dependente, a gente acaba ensinando para o outro, né? E no caso, não sei a idade da tua filha, mas se for criança, adolescente, a gente está ensinando para o outro
como ela deve se colocar nas relações. Então, é muito da criação, como eu falei para vocês anteriormente, esse suporte tem que ser dado para essa criança e para esse adolescente, para que lá na frente ela não se coloque também em relações como você está se colocando, né? Mas é assim, Vitória, já dizia os nossos avós, né? O exemplo ele arrasta. Então, vamos sair dessa dependência, vamos se tratar para que a tua filha se espelhe em você da melhor forma possível. Doutora, vamos agora para a participação do Josué. Josué, muito obrigada. Ele fala o seguinte: como tratar a dependência dentro das relações para não precisar desfazer? Muito bom isso, né? Manter um relacionamento, mas seguir aí de forma saudável. Muito bom. E, inclusive, Josué, inclusive, é o seguinte, quando a gente fala de relação, a gente está falando do que a gente quer para a gente e do que o outro quer para ele, né? Então, é um interesse mútuo. Então, não depende só de você. Começa por aí. Entender que eu tenho uma dependência emocional é o primeiro passo. Quando eu entendo que estou em adoecimento, eu procuro o tratamento. Agora, quando eu não sei disso, eu não vou procurar tratamento, porque eu não sei se estou doente ou não, né? Então, quando você dá o primeiro passo, procura uma terapia, se for uma relação ou de amizade, ou uma relação amorosa, ou mesmo familiar, você pode trazer essa pessoa junto para o processo terapêutico, né? E aí os dois acabam tendo esse atendimento e esse acolhimento para que essa relação não se desfaça, né? Não precisa desfazer a relação. Só que o principal disso tudo é a mudança de comportamento. Não tem como a gente continuar se comportando do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Doutora, e quais são as consequências que a dependência emocional pode estar aí trazendo para a vida dessas pessoas? A dependência emocional ela é muito perigosa, né? No dia a dia, a pessoa não se percebe, ela é silenciosa, mas ela pode trazer comportamentos autodestrutivos, né? Essa pessoa ela fica num grau de ansiedade tão alto e numa dependência do outro, e todo o espaço dela é sobre o outro, e tudo que ela faz é em consenso com o outro, que ela acaba também se colocando em situações de humilhação, de aceitar tudo que o outro propaga a ela acaba adiando os próprios sonhos em prol do outro. Então, é uma grande abertura para que tenha transtornos mentais também, né? Então, a gente está falando aí não só de problemas no dia a dia, mas de problemas a longo prazo. Por isso, a importância de, o quanto antes, perceber esses sinais e sintomas. Se você se percebe dependente ou se percebe em uma relação em que o outro está praticando esse tipo de manipulação com você, procure atendimento, procure se informar que vai dar certo. Doutora, então, qual que é o papel da terapia nesses casos? A terapia, ela é autoconhecimento e libertação. Quando eu vou para a terapia, eu vou entender o que eu tenho de fraqueza e o que eu tenho de habilidade. Porque, às vezes, eu estou machucando o outro e não sei que estou machucando o outro, né? Ou pior, às vezes eu sei que estou machucando o outro e acabo fazendo novamente. Então, grande parte das pessoas que vêm ao consultório, elas vêm com uma queixa principal e, no decorrer do processo, elas se descobrem com outras 1000 queixas principais. Então, no processo, você vai se descobrindo suas habilidades. A terapia cognitiva comportamental, ela te ajuda na ressignificação desses pensamentos, mas principalmente não só em técnicas cognitivas, mas nas comportamentais. Então, você vai passar a olhar mais para os teus planos, para a tua vida, para as tuas prioridades, para deixar o outro no espaço dele e criar uma relação saudável, que geralmente é uma relação entediosa mesmo, né? Então, as pessoas estão acostumadas com relações de adrenalina, de briga, e, na verdade, a relação saudável ela é uma relação entediosa, é uma relação onde você respeita o espaço do outro, e o saudável realmente é o mais importante para você e para o outro também. Doutora, olha, mais uma vez, muito obrigada. Um assunto, assim, totalmente muito interessante, importante para que as pessoas tenham ciência disso, né? E, claro, como sempre, a gente deixa aqui o espaço do Doutor Me Consulta para você deixar um recadinho aí aos nossos telespectadores. Bom, é importante vocês diferenciarem que o sentimento genuíno, quando você ama alguém, independente de ser uma relação amorosa, um familiar, um amigo, você precisa entender qual é o teu limite, né? Então, a terapia, ela traz muito isso para você. Ela te traz limites. A partir do momento em que eu feri o outro, eu fui agressivo com o outro, eu estou ferindo o limite dele. Então, a gente aprende na terapia que comportamento é moldado. Então, se hoje eu não me comporto de forma assertiva com o outro, a terapia me ensina a se comportar e me ensina também a ser mais feliz, porque eu começo a focar nos meus projetos e não no projeto dos outros, né? Eu começo a viver a minha vida de fato, e quando o outro vem para agregar, para nos fazer transbordar, é muito bom. Agora, quando o outro vem
e a gente acredita que aquilo é a metade da laranja, ou que é para me completar, a gente já começa a relação de forma errada, seja ela de amizade, amorosa ou familiar. Doutora, olha, mais uma vez, obrigada e até o próximo programa. Até o próximo, Kelly.